Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Uma grande alegria estar aqui nesse começo de semana, juntos para mais uma edição do nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e esse programa é um oferecimento do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então é muito bacana estarmos juntos para que nós possamos aprender juntos os fundamentos da nossa fé. Possamos aprender sobre a Palavra de Deus, sobre como Jesus Cristo se manifesta na nossa vida e principalmente para que essa Palavra de Deus possa promover uma mudança no nosso coração, possa promover uma transformação na nossa vida. Esse é o nosso principal interesse, é o nosso principal objetivo, que essa palavra não seja apenas um conhecimento disperso, não é? Mais uma aula, mais um conhecimento que você guarda na sua cabeça, mas pelo contrário, que seja motivo de mudança na sua vida, motivo de transformação, motivo de você se reconectar a Deus, motivo de você começar a ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus. E a gente sabe que para ter intimidade com alguém é necessário primeiro que a gente conheça esse alguém, não é verdade? Então esse é o nosso objetivo aqui nessa nossa programação. Aqui tem uma novidade para compartilhar com você que nos assiste, com você ouvinte, que você vai poder interagir conosco a partir de agora utilizando a rede social. Então a partir de agora nós criamos a nossa página ali no Facebook, não é? Onde muitas pessoas entram e passam algum tempo. Lembrando que nós já falamos em programas anteriores da importância de você ter uma vida equilibrada, não é? Então nada de mal você ter a sua página no Facebook. Agora, muito cuidado com a quantidade de tempo que você investe no Facebook e com o tipo no Facebook, nas redes sociais como um todo, né? E o tipo, a qualidade de uso que você faz. Então, por exemplo, a nossa página, ela é uma página que vai compartilhar com vocês a nossa programação do rádio. Então, por exemplo, se você quiser escutar de novo algum dos programas que nós já ministramos em edições passadas, muitas vezes você ouviu no rádio e queria escutar mais uma vez. Então a gente vai ter lá um local para colocar os programas gravados, onde você vai poder acessar do seu computador, do seu celular e vai então poder escutar mais uma vez, não é? Se você perdeu aquele programa interessante sobre um tema que é uma coisa que você gostaria de saber, então teremos lá no Facebook o link para você conseguir acessar esse programa e ouvir, não é? Programas anteriores. Então isso é legal, quer dizer, é um uso muito interessante da rede social, é uma forma de você buscar, utilizar como uma ferramenta de busca a Deus, de conhecimento, não é? Então na rede social tem muita coisa boa de Jesus, muita coisa boa sobre Deus, tem também muita coisa boa sobre diversas áreas do conhecimento, não é? E muitas vezes também é interessante do ponto de vista pessoal para você poder reencontrar pessoas, para você poder ver pessoas que você não vê há algum tempo e gostaria de encontrar,
para se confraternizar, para ministrar uma palavra, para saber como é que anda a vida. Então isso é bom. O que a gente tem que tomar cuidado é apenas não fazer um mau uso dessa ferramenta, não é? Como toda ferramenta que existe no mundo, não é? Eu me lembro que no nosso programa que tratou das redes sociais, nós comparamos a uma faca, não é? Uma faca é uma ferramenta que pode ser uma bênção quando você usa ali para cortar um pedaço de carne delicioso para preparar aí para sua família um almoço gostoso, como também com uma faca pode se cometer um crime, não é, contra a vida de uma pessoa. Então, o bem e o mal não está na faca, mas está no tipo de uso que você faz da faca, não é? Então, a mesma coisa a rede social, a mesma coisa a televisão, o rádio, não é, que nós estamos falando aqui pelo rádio. O bem e o mal, como já se chegou a dizer no passado, não é? No passado um pouco longínquo, por falta de entendimento e sabedoria, o povo de Deus por muito tempo via na televisão, no rádio, uma coisa do diabo, não é? Na verdade, a ferramenta de comunicação é uma bênção, né? É uma revolução que se fez na vida das pessoas, não é? O rádio e a televisão, e de uns anos para cá a internet com as redes sociais. Então toda ferramenta de comunicação é uma grande bênção na vida das pessoas. Ela permite que uma mensagem, não é, possa chegar de maneira rápida até uma grande quantidade de pessoas. E aí, é claro, se a mensagem for boa, for uma mensagem de Deus, vidas serão edificadas, serão transformadas. E se for uma mensagem ruim, também o mal se espalhará. Mas aí o bem e o mal não estão na ferramenta, e sim no uso, né, que o ser humano faz dessa ferramenta. Então, se você quiser acessar o nosso ministério no Facebook, você vai entrar na internet, vai entrar na página do Facebook, não é? É www.facebook.com/, aí você vai colocar Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, tudo junto, ok? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, tudo juntinho, sem acento, não é? Como se digita os endereços na internet. Então tá aí, entre lá na nossa página, se quiser deixar a sua mensagem, a sua colaboração, a sua dúvida, principalmente se você tem alguma dúvida sobre algum tema bíblico, então o seu comentário, fique à vontade para interagir conosco, né? Então é uma bênção que o Senhor nos traz aí essa nova plataforma de compartilhamento, e em breve nós colocaremos lá não só o programa de hoje, como também todos os programas desde que começamos aí já faz algum tempinho, e você vai poder acompanhar toda essa programação e rever ou ouvir de novo, não é, os programas anteriores. Então, glória a Deus por essa nova conquista que o Senhor está nos trazendo. Outro recado interessante para compartilhar aqui com você, ouvinte, é que os nossos encontros presenciais, que nós fazemos aí uma vez por semana, não é? Sabe que uma vez por semana nós nos encontramos para podermos ministrar mais ensino na vida das pessoas, ensino bíblico, não é? É um grupo de ensino bíblico, um grupo de estudo bíblico, é muito similar a um grupo familiar, só que acontece num lugar público. Então, aonde acontece, pastor? Bom, acontece lá na Requinte Recepções, que é uma casa de festas, né? Que nós então reservamos essa casa todas as quintas-feiras. Então anote aí na sua agenda, todas as quintas-feiras, sempre a partir das 8 horas da noite. Quinta-feira, 8 horas da noite, ok? E nós nos reunimos lá para quê? Para aprendermos mais a palavra de Deus, para nós orarmos especificamente pelas pessoas. Então, está convidado, você que ainda não tomou aquela decisão de entregar o governo da sua vida a Jesus Cristo, você que está aí procurando conhecer um pouco mais de Jesus, você que tem andado com uma vida difícil, aí uma vida complicada, sofrida, então o Senhor te chama, não é?
O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é? Então ele convida você para que você receba o alívio do Senhor. Então ele também diz: e aprendei de mim. Então Jesus quer te ensinar, olha que professor, hein? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha aí, professor todo poderoso, mas é manso e humilde de coração, e diz que para que se a gente buscá-lo, ele diz que o jugo dele é suave. Jugo, queridos, é direção. Então a direção que Jesus nos dá, ela é suave, ela é por amor, não é por força nem por violência. E diz também Jesus que o fardo dele é leve, ou seja, você pode vir que não vai haver um fardo pesado. Pelo contrário, o fardo, todo o peso, toda a sua angústia, toda a sua preocupação, a gente vai te mostrar como você colocar ela aos pés do Senhor Jesus, que é isso que ele pede para a gente fazer, tá bom? Então vai ser um prazer receber vocês sempre às quintas-feiras, ali na Requinte Recepções. Fica ali no Arruda, na rua José Ostrégésilo, número 156. Então essa rua, ela é assim, ó, você indo pela Avenida Bibiribe, no sentido lá de Bibiribe, quando você passar pelo estádio do Arruda, é a segunda rua à direita. Tem um sinal de trânsito assim na Avenida Bibiribe, você pega a direita e ali você chegou na rua José Ostrégésilo, é só andar mais um pouquinho e você vai encontrar Requinte Recepções, tá bom? Então, glória a Deus por essa oportunidade, né, de nós estarmos juntos. E hoje, no nosso programa, nós vamos dar sequência a esses últimos dias que estamos fazendo estudos muito gratificantes, que nos trazem detalhes sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que para nós termos intimidade com Jesus, você aí tanto você que já tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, como você que ainda não tomou essa decisão, mas está gostando de conhecer mais sobre Ele, é fundamental que a gente saiba muito bem quem é Jesus Cristo. É fundamental que, inclusive, você possa olhar na nossa página do Ministério lá na rede social, para que você possa até acompanhar, se você não ouviu os últimos programas, onde a gente faz essa série sobre Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus. Então é muito importante você acompanhar, para que você se sinta firmado, realmente você se sinta completamente crendo nessa realidade maravilhosa de que Jesus Cristo é uma das pessoas que formam esse Deus que é formado, é um único Deus formado por três pessoas. Nós já estudamos isso em programas anteriores, já vimos como lá no início, no primeiro versículo de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, primeiro versículo, lá no Velho Testamento, tem dizendo assim: no princípio criou Deus. Isso em hebraico nós estudamos que é Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Estudamos como Elohim quer dizer Deus no plural, não é? Então é lindo ver, já a partir do primeiro versículo, a Bíblia tratando o nosso Deus como sendo um formado de mais de uma pessoa, Deus plural. E aí ao longo da Bíblia, esse nosso Deus vai se revelando como Deus Pai, chamado Yahweh, ou então Yahvé, é um nome de Deus, que significa, é um nome hebraico, mas em português seria Eu Sou. É aquele nome, onde é que tem isso, pastor? Aquele nome, quando Moisés, não é? Você se lembra, você já viu em algum filme, em alguma novelinha, aquele momento em que Moisés se aproxima da sarça ardente, né? Aquele arbusto que pega fogo, mas não se consome. E ali Moisés se aproxima maravilhado, né? E Deus fala com Moisés ali da sarça e diz para que Moisés vá para libertar o povo de Israel. E ali Moisés fica fica receoso, fica assim: mas Senhor, mas eu não consigo, eu não sou capaz. E numa das perguntas que ele faz a Deus, ele pergunta: mas Senhor, quando eu chegar lá,
e o povo me perguntar quem me enviou, eu direi o quê? Então ali Deus se apresenta e diz: diga que Yahvé lhe enviou. Em português, diga que eu sou lhe enviou. Porque o nosso Deus é o Deus eu sou. Ele é um Deus que não foi criado. Ele é antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, não é? E nós acompanhamos os nossos 3 últimos programas, acompanhamos aí sobre Jesus Cristo, né? Nós aprendemos quem de verdade é Jesus Cristo, aprendemos que Jesus Cristo não começou a sua existência ali no ventre de Maria, não é? Aprendemos que antes disso ele já existia e que ele se chamava o Verbo, a Palavra de Deus. Isso nós aprendemos quando estudamos no nosso primeiro programa dessa série, em todo detalhe ali, o comecinho do Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 1, não é? Que diz: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí é fantástico a gente ver que esse Verbo é Deus também, mas estava com Deus, né? Ou seja, é outra pessoa. E aí segue a palavra dizendo que através do Verbo que todas as coisas foram criadas, e sem que o Verbo existisse, nada do que foi criado poderia ter sido criado. E aí nós voltamos ali em Gênesis e vimos como Deus cria as coisas pela palavra, pelo Verbo, não é? Então Deus dizendo: haja luz, haja isso, haja aquilo, tudo Deus falando, não é? Usando a palavra para fazer a criação. Então já abordamos esse tema em vários outros programas. Eu sugiro que, se você não acompanhou, se você perdeu esses programas, você vá lá no nosso site, no Facebook, na nossa página, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, e lá você vai encontrar esses programinhas devidamente disponíveis ali no localzinho para que você possa rever, escutar novamente. E ali foi um derramado do Espírito Santo muito precioso para a gente saber quem é Jesus Cristo, né? E hoje nós vamos dar então continuidade a esse nosso ensino, tratando de uma dúvida que as pessoas têm e muitas vezes perguntam, não é? Mas pastor, se Jesus Cristo é Deus, então como é que ele virou homem, não é? Como é que, afinal de contas, Jesus Cristo, ele é Deus ou ele é um ser humano? O que é Jesus Cristo? Nós já aprendemos até aqui que o seu nome original era Verbo, era Palavra de Deus, não é? E que ele existia desde o princípio, que ele é Deus também. Aprendemos, inclusive, seus nomes, como ele é chamado lá pelo profeta Isaías no Velho Testamento, né? Quando o profeta diz que se nos dará um menino e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte. Olha aí, falando de Jesus, Deus Forte, Pai da Eternidade, não é? Falando que Jesus seria também chamado Pai da Eternidade. Em outro ponto do mesmo profeta Isaías, se fala que o nome dele, o nome desse menino será Emanuel. E aí muita gente se confunde, né? E diz: mas o nome do Messias, do Salvador, não é Jesus Cristo, Jesus? Por que Emanuel? Porque Emanuel significa Deus conosco. Então isso é espetacular, isso mostra o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Mostra o tamanho no seguinte sentido, de que Deus, uma das pessoas que formam esse nosso único Deus, a pessoa que se chamava Verbo de Deus ou Palavra de Deus, que existia desde o princípio, que criou todas as coisas junto com Deus, criou o céu, criou a terra, criou o universo, criou os anjos, inclusive. Então, nós mostramos, inclusive, para você já, por que Jesus não poderia ser um anjo, não é? Muita gente acredita que Jesus foi um anjo criado por Deus. Mas nós mostramos já em programas anteriores, mostramos quando o apóstolo João,
que isso é relatado lá no livro de Apocalipse, né? Quando o apóstolo João ele vai tentar adorar um anjo que estava revelando as coisas para ele. E ali o anjo diz: não faça isso, porque eu sou conservo como você. Ou seja, eu sou servo igual a você, conservo. Eu sirvo a Deus do mesmo jeito que você, eu sou servo como você. Aí o anjo diz: não me adore, não faça isso. Adore a Deus. Né? E isso está de acordo com os ensinamentos de Jesus, quando Jesus foi tentado pelo diabo, não é? Na terceira tentação de Jesus, o diabo disse: olha, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu te dou todo esse poder dos reinos dos reinos da terra, não é? Que esses reinos, essa autoridade me foi dada e eu dou a quem quiser. E ali Jesus repreende o diabo, dizendo: olha, sai daqui, Satanás, porque está escrito que devemos adorar e prestar culto apenas a Deus e a mais ninguém. Então, o que o anjo falou para João, para o apóstolo João, quando João foi adorar o anjo, está de acordo com o ensinamento de Jesus, não é? João foi adorar o anjo, e aí o anjo disse: olha, não, de jeito nenhum, não me adore não, adore apenas a Deus. Jesus ensinou também: só devemos adorar e prestar culto a Deus. Prestar culto quer dizer qualquer veneração, qualquer adoração, qualquer temor dirigido apenas a Deus e a mais ninguém. E aí, para completar, nós mostramos também em programas anteriores que em várias ocasiões Jesus foi adorado pelo leproso que queria que fosse curado, foi adorado pelo chefe da sinagoga que queria que a filha dele que morreu fosse ressuscitada, foi adorado pela mulher cananeia, a mulher que era de outro povo, que adorava outros deuses, mas que queria se submeter ali a Jesus em adoração para que a filha dela fosse liberta de uma legião de demônios. Então, você vê que em todas essas ocasiões em que Jesus foi adorado, a Bíblia relata claramente, diz assim: o leproso, aproximando-se dele e o adorando, disse. Aí o leproso fala. Mesma coisa o chefe da sinagoga. E aproximando-se dele e o adorando, fala. A mulher cananeia. E aproximando-se de Jesus e o adorando. Em nenhuma dessas ocasiões onde Jesus recebeu adoração, nenhuma delas ele repreendeu a pessoa, dizendo: não me adore não, porque eu não sou Deus, você tem que adorar apenas a Deus. Em todas essas ocasiões ele aceitou essa adoração, mesmo quando ele estava aqui na terra, como homem. Então veja que interessante. Então isso mostra, isso prova para nós que o nosso querido Jesus jamais poderia ser um anjo, porque os anjos são criaturas de Deus, como eu e você, os seres humanos, somos criaturas. Então a criatura não pode ser adorada, apenas o Criador, não é? Então, quando Jesus aceita a adoração, sem repreender, sem reclamar com aquelas pessoas, ele está mais uma vez nos dizendo a sua posição de Deus, não é? E não é à toa que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, como nós já estudamos, ali começa dizendo: e no princípio era o verbo, ou a palavra, dependendo da sua tradução. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí diz: e a palavra estava com Deus desde o princípio. Nós provamos, para você também em programas anteriores, que o princípio quer dizer o princípio da criação, lá no comecinho, né? Então foi bonito nós vermos isso. E mais na frente, no versículo 14, diz: e a palavra, ou o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, isso combina com as profecias do profeta Isaías, não é? Que fala que esse nosso querido Deus maravilhoso iria se manifestar em carne, seria o Emanuel, que significa Deus conosco, Deus habitando conosco. Então, queridos, a importância, uma das maiores importâncias de nós crermos que Jesus é Deus, é porque quando cremos, conforme a Bíblia nos ensina, que Jesus é Deus Todo-Poderoso, é uma das três pessoas que formam esse Deus Todo-Poderoso, e cremos que essa pessoa, chamada Verbo de Deus, Palavra de Deus,
veio em carne. E quando veio em carne, como o anjo disse a Maria, né? Olha, o nome dele será Jesus. Jesus é um nome que quer dizer Yahweh é salvação, Yahweh salva. Yahvé é salvação, Yahvé salva. Então, ele passou a se chamar Jesus no momento em que ele se fez carne, não é? Foi o nome dele como homem. Mas é muito importante nós sabermos que ele é Deus, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Imagine, uma coisa é você ter certeza que o próprio Deus Todo-Poderoso, por amor a mim e a você, desceu do seu trono sagrado, ele veio à terra e aceitou nascer na terra igual a uma criatura para passar por todas as agruras, todos os problemas, tentações e vencer tudo isso e se entregar naquela cruz, receber, mesmo sendo inocente, receber a condenação no meu lugar e no seu lugar. Então, o próprio Deus ter feito isso é uma prova de amor espetacular. Espetacular. Inigualável. É muito diferente se Jesus fosse apenas um homem muito sábio, como alguns dizem que era um homem muito sábio. Outros dizem que era um profeta muito poderoso. Outros dizem que era um anjo que Deus criou. Então veja que se Jesus fosse um profeta, um homem poderoso, um espírito de luz, ou um anjo, seria muito menor do que ele sendo o próprio Deus se sujeitando a tudo isso que ele passou. Então, veja que a importância, uma das coisas que leva à importância de crer que Jesus é Deus, é para a gente medir o tamanho do amor de Deus com a nossa vida, fazendo-se carne como nós, e passando por tudo, mesmo sendo Deus. Então, isso é fundamental para você entender do que Jesus Cristo abriu mão para estar entre nós, para vir em carne e para poder passar tudo que passamos. Então, jamais poderemos dizer assim, Deus não entende isso que eu estou passando, Deus não entende essa minha tentação, Deus não sabe isso que eu estou sofrendo. Eu digo a você, Ele sabe, sim, porque Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Não há o que a gente possa esconder no nosso coração de Deus, a gente não pode esconder nada de Deus. Ele sonda o nosso coração, afirma a sua palavra. Então, Ele conhece o seu e o meu interior. E só que outra coisa interessante, ele veio em carne, ele se fez carne. João capítulo 1, versículo 14, habitou entre nós, e diz lá, e vimos a sua graça. Então ele veio viver a vida de um ser humano, ele veio enfrentar toda a tentação que nós enfrentamos. Por isso que no livro de Hebreus a palavra de Deus nos ensina que ele, tendo passado por tudo que nós passamos, ele está capacitado para nos ajudar a resistir a essas tentações, porque ele passou e venceu. Ele não está apenas lá do alto como um Deus distante, um Deus inatingível, inalcançável, não. Ele veio em carne, ele passou por todas as aflições, todos os dilemas, todas as dificuldades e tentações que nós passamos, e ainda por cima pagou a conta, não é? Do nosso pecado. Então é muito importante a gente crer nessa realidade bíblica, não é? E muitos de vocês devem estar perguntando assim, mas olha, como é que Jesus fez isso, não é? Como é que aconteceu? Como é que ele fez essa transformação, não é? Então, afinal de contas, pastor, já sabemos que Jesus é Deus, mas aí o senhor acabou de falar que ele veio à terra e se fez carne como homem. Então, no momento que ele estava na terra, ele deixou de ser Deus e passou a ser homem. Então, como é que fica isso? Naquele momento que ele estava sofrendo ali
aquelas chicotadas, aquela tortura, aquele sofrimento todo, a crucificação, aquilo ali, ele estava sentindo aquela dor na carne ou não? Afinal de contas, ali ele era Deus ou era homem? Porque que ele era Deus nós já entendemos, né? Ele se chamava o Verbo da vida, a palavra de Deus, estava com Deus desde o princípio, através dele tudo que existe foi criado, e sem ele nada do que foi criado teria sido criado. Isso tudo está no início do Evangelho de João. Mas e aí, quando ele nasceu do ventre de Maria, daí para frente, como é que a coisa avançou até que ele morresse, ressuscitasse e subisse aos céus de novo? Então, nós vamos responder para você essa pergunta, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho. A gente vai agora ouvir alguns louvores abençoados para você já começar em adoração a esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que provou o seu amor por nós quando ele se entregou no nosso lugar. Então, quando ele veio em carne, viveu uma vida de criatura, mesmo sendo criador. E aí daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa explicação para você, para a gente entender como é que ele fez esse processo de, sendo Deus, ter vindo à Terra, ter se feito carne como nós, como eu e você, tá bom? Então até daqui a pouquinho. Fica na paz de Jesus por enquanto. Até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, amém. Estamos de volta, continuando aqui no segundo bloco da nossa programação, do nosso programa Aprendendo a Palavra, programação que você acompanha de segunda a quinta-feira, sempre nesse horário do almoço, do meio-dia às 2 da tarde, e nós estamos juntos aqui com vocês, ensinando a Palavra de Deus e trazendo aí fundamentos da fé para que você possa ter intimidade com Deus, estar firme na Palavra de Deus. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, e esse programa é trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então você pode, a nossa novidade aí a partir de agora é que você pode interagir conosco nas redes sociais, lá no Facebook, procurando lá, Facebook, www.facebook.com/Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, tudo juntinho, sem acento, não é como se faz na internet. Você pode também, na busca do Facebook, colocar Ministério Evangélico de Ensino Bíblico e aí vai chegar direitinho para você a nossa página. Ali você pode interagir conosco,
de repente fazer a sua pergunta, né? Tirar a sua dúvida, e a gente responde aqui no programa de rádio e leva para você a resposta para a sua dúvida. E também lá você vai poder assistir, vai poder ouvir, no caso, né, aos nossos programas anteriores. Então já temos aí muitos programas que foram exibidos aqui na rádio e que vai ser muito interessante. É muito bonito você que perdeu determinado ponto poder recuperar então esse programa sobre um determinado tema do seu interesse, que você tem dúvida, que você quer saber mais sobre aquele assunto. Então é uma coisa realmente para a glória de Deus nós estamos a partir de agora presentes também na internet, tá bom? Então você pode acessar e fazer uso dessa bênção que Deus nos entregou. Então nós estamos continuando aqui no nosso primeiro bloco, estamos numa série, né, de alguns programas já, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, para a gente aprender tudo sobre Jesus Cristo. A gente precisa realmente ter intimidade com essa pessoa, com esse Deus que é Jesus Cristo. Então temos que conhecer esse nosso Deus que é um só, mas que é formado por 3 pessoas, e a gente vai ter ao longo dessa série também uma coisa específica para tratar desse Deus único formado de 3 pessoas, mas por enquanto vocês já estão vendo, já sabem que Deus Pai, né? Yahweh, que é o nome de Deus Pai, eu sou em português, já sabem que Ele é Deus, não é? A Bíblia nos relata isso, e agora nesses últimos programas nós estamos provando na Bíblia que Jesus Cristo também é Deus, é a segunda pessoa que forma esse Deus maravilhoso. E no bloco anterior, nós deixamos essa pergunta no ar, não é? E aí, querido ouvinte, como é que vimos lá no Evangelho de João que a palavra de Deus, o verbo de Deus, né? O verbo, como diz lá no começo de João, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra estava no princípio com Deus. E tudo foi feito através da palavra, não é? E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E aí lá na frente, no versículo 14, e a palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, como é que se deu essa vinda de Jesus como sendo o verbo de Deus, a palavra de Deus? Como é que ele assumiu esse nome de Jesus Cristo e veio entre nós? O que ele fez para poder vir como uma criatura, para poder se fazer em carne? Isso você vai ver lá no nosso querido livro de Filipenses. Então veja aí na sua Bíblia o livro de Filipenses. Você vai na página, já sabe a dica, né? Como é que é a dica? Para você não ficar folheando a Bíblia para lá e para cá procurando, perdendo tempo, você já deixa um marcador de Bíblia lá na página de índice da sua Bíblia. Então você deixa lá no índice onde tem no Antigo Testamento, Novo Testamento, a relação dos livros e a página onde cada livro começa. Então você vai procurar no Novo Testamento o livro chamado Filipenses, ok? Achou? Aí você vai ver em que página começa esse livro de Filipenses, vai até essa página, lá onde começa o livro de Filipenses, e ali você vai buscar o capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que nós vamos ler. Então anota aí no seu caderninho, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz assim, Filipenses é a carta, né, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as pessoas que moravam na cidade de Filipos. Então por isso eram chamados filipenses. Igual a nós aqui que moramos em Recife, somos chamados recifenses, né? Então quem morava em Filipos era chamado filipenses. Então, vamos lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. A gente vai entender agora como o apóstolo Paulo vai nos explicar como foi que Jesus Cristo
como foi que o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que é Deus, que já existia desde o princípio, que através dele tudo foi criado, que sem ele nada do que foi criado teria sido criado. Como é que ele se fez carne para estar entre nós? Nós vamos aprender isso aqui agora. Diz assim a Bíblia, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aí. Então o apóstolo primeiro está nos ensinando o seguinte, que a gente deve ser imitador de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, não é? Devemos ser imitadores. Devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sentimento é esse? Vamos ver agora. Um detalhe aqui. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pastor, o que é Cristo? É um sobrenome, de Jesus? Não. Cristo significa ungido, o Messias. Significa o capacitado, o escolhido, o Messias, o ungido. Então é um título, não é um nome. Então Jesus é um nome. É o nome que o anjo disse lá a José e a Maria, que botasse o nome do menino de Jesus. E Cristo é um título. Então é como se fosse Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus o esperado. Então, para você saber, para você não pensar que é sobrenome, nem que é um nome, o que é Cristo, Você já sabe que é o Messias, o ungido, o esperado, Vem ali da palavra grega original Christos, que quer dizer isso, ungido, o Messias. Bem, então vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Vamos aqui aprender no versículo 6. Pois ele quem? Está falando aqui de Cristo Jesus, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha aí, ele subsistindo em forma de Deus. O que quer dizer subsistindo em forma de Deus? Já ouvi falar em agricultura de subsistência, Que é quando a pessoa planta o suficiente só para viver. Não sobra nada para ela vender. Então tudo que ela planta é para o seu próprio sustento. Então é agricultura de subsistência, ou de sobrevivência, Então aqui, quando a Bíblia fala, pois ele subsistindo em forma de Deus, é o mesmo que a gente dizer, pois ele existindo, sobrevivendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é isso, pastor? Vamos ver. Veja, está falando aqui de Cristo Jesus. Então está falando aqui do verbo já em carne, porque o nome Jesus só apareceu depois que o verbo se fez carne, Antes disso, o nome dele não era Jesus. O nome dele era Verbo, era Palavra de Deus. Então, a partir do momento que ele se fez carne, então ele adotou esse nome de Jesus, que nós já aprendemos, que significa Yahvé é salvação, Eu sou é salvação. Então, o nosso querido Jesus, existindo em forma de Deus, então veja aí que o nosso querido Jesus é Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, quer dizer, ele não quis para ele, estando em carne, ele não quis ser igual a Deus, ele quis ser como as criaturas que ele fez. Isso está no versículo 7, quando diz, antes aqui tem o sentido de pelo contrário, antes a si mesmo se esvaziou, olha aí, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Perceba aí que esse versículo 7, ele nos ensina, ele combina lá com o versículo 14 do Evangelho de João, do capítulo 1,
onde ele diz: e o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aqui, o apóstolo Paulo em Filipenses, ele está aqui nos ensinando como Jesus fez, como o verbo, como a palavra fez isso. Ele diz: antes, pelo contrário, ou seja, ele não quis em carne ser igual a Deus. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou quer dizer o quê, queridos? Que Jesus tomou a decisão de ser igual a um homem comum aqui na terra. A si mesmo se esvaziou. Se eu digo assim, a mim mesmo me esvaziei, eu mesmo tomei essa decisão. Então, quando a Bíblia diz que Jesus a si mesmo se esvaziou, quer dizer que ele escolheu cumprir essa missão, como ele disse em vários momentos, não é? Que ele mesmo escolheu entregar a vida por nós. Então diz aqui, a si mesmo, Jesus, o verbo, a palavra de Deus, escolheu se esvaziar da sua condição de Deus. E o que ele fez em seguida? Segue aqui o versículo 7. Antes, pelo contrário, não é? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quer dizer, ele não era servo, ele assumiu a forma de servo. Claro, quando ele se esvazia da sua condição, da sua majestade de Deus Todo-Poderoso, ele aceita então assumir a forma de servo de Deus. Segue a Bíblia dizendo: tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Então aqui está claro que Jesus, ele, por amor a mim e a você, ele sendo Deus Todo-Poderoso, sendo a segunda pessoa que forma esse Deus composto de três pessoas em um único Deus, o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. O Filho, que se chamava originalmente a Palavra, o Verbo de Deus, que estava com Deus desde o princípio, que era Deus, que junto com Deus criou, através do Verbo se criou todas as coisas. Essa pessoa divina, Deus, aceita se auto-esvaziar, ele mesmo se esvazia da sua condição de Deus, como está nos ensinando aqui o versículo 7 de Filipenses 2. Ele assume a forma de servo, quer dizer, ele aceita se submeter. Enquanto esteve na terra como ser humano, chamado Jesus, ele aceita se submeter às ordens do Pai, de Yahvé. Ele se coloca na posição de servo e se coloca assumindo a forma, como diz aqui a Bíblia, tornando-se a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, aqui vemos a transformação. Aqui vemos, imagine a cena aí, Jesus, imagine o verbo, não é, como ele se chamava, o verbo, palavra de Deus lá nos céus, junto com Deus Pai, Yahvé, junto com o Espírito Santo, lá no seu reino, na sua glória, no seu trono, ali os três juntos, formando um único Deus, três pessoas, um único Deus. E nós vamos explicar para você, isso não é um mistério, não, como as pessoas dizem, é um mistério. Não, isso a gente vai ver que Deus faz até uma comparação dos três formando um único Deus. Ele compara com marido e mulher formando uma só carne. A gente vai ver que essa comparação é bem bonita. Mas isso é para o próximo programa. Por hoje, imagine a cena aí. Está lá o Pai, Yahvé. O nome é Yahvé, viu, gente? Não é Jeová, não. Depois a gente vai ver porque o nome de Deus não é Jeová. Mas a gente vai ver em programas que vêm pela frente aí. Mas o Pai, chamado Yahvé. O Filho, chamado Verbo, a Palavra de Deus, através da qual todas as coisas foram criadas, né? E o Espírito Santo, estão lá no céu. Então ali, por amor a mim e a você, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, observando o ser humano, vendo que o ser humano não tinha condições de pagar o preço e resgatar a sua vida da condenação pelo seu pecado, então ali se decide entre os três, dizendo: olha, vai lá, o Verbo, a Palavra de Deus,
decide, junto com Deus Pai e junto com o Espírito Santo, decidem que a palavra viria aqui na terra, então que a palavra se faria carne, e isso já estava prometido séculos antes de Jesus nascer em carne. Por exemplo, o profeta Isaías escreve sobre isso 700 e poucos anos antes de Jesus nascer. Por exemplo, o nosso querido profeta Moisés, né, um dos maiores, escreve 1500 anos antes de Jesus. Já escreve dizendo que Jesus viria, seria levantado no madeiro para absolver os pecados de toda a humanidade. Então, já estava profetizado, já estava determinado que isso iria acontecer. Então, Jesus vem à terra, se faz carne. Então, o Verbo se faz carne, e a partir do início do seu nascimento aqui na terra, em carne, ele adota o nome de Jesus. E aqui esse versículo 7 nos explica direitinho. Pelo contrário, antes, quer dizer, o versículo 6, pois ele, subsistindo, quer dizer, existindo, sobrevivendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, não quis ser igual a Deus. Pelo contrário, no versículo 7 antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, ou seja, ele aceitou passar aqui na terra como um homem comum, queridos, como eu e você, e não como Deus. Então, por isso que é correto nós afirmarmos que Jesus sofreu tudo aquilo na carne mesmo, aquelas chicotadas, aquela humilhação de andar seminu pela rua carregando a cruz, aqueles socos e tapas que ele levou, cuspidas, aqueles pregos que foram pregados nas mãos e nos pés, aquela lança que o soldado romano traspassou o corpo de Jesus, quer dizer, entrou pela frente, saiu por trás ali no lado de Jesus, transpassou toda aquela dor. Jesus sentiu aquela dor, ele estava ali como ser humano, 100% homem, sendo 100% Deus. Isso é a maravilha do nosso querido Jesus. Ele aceitou se esvaziar, como está explicado aqui no versículo 7, e assumiu a forma de servo, né? E no versículo 8 diz, a si mesmo se humilhou. Por que a si mesmo se humilhou? Porque ele, tudo aquilo que ele estava passando, aquela prisão, não é, pelos sacerdotes judaicos, aquele julgamento fajuto pelo governador Pilatos, né, governador romano, a condenação à crucificação, a própria tortura, chicoteada, o caminho, né, de levar a cruz até o Monte Calvário, depois a crucificação, tudo aquilo ali, ele a si mesmo se humilhou, ou seja, ele estava permitindo, é claro que ele tinha todo o poder e autoridade para ali ordenar que tudo aquilo fosse encerrado, que todas aquelas pessoas fossem exterminadas, mas ele escolheu pagar esse preço no meu e no seu lugar, sendo Deus. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Ele não escolheu isso sendo um homem comum, um grande profeta, um espírito de luz ou um anjo, não. Sendo Deus Todo-Poderoso, ele escolheu pagar esse preço. Então, veja quanto vale a sua vida, viu? Preste atenção, você que está aí destruindo a sua vida, você que está aí vivendo uma vida de má qualidade, que está se acabando na bebida alcoólica, nas drogas, no cigarro, nas farras, nas baladas. Veja que você está destruindo a sua vida, que o nosso querido Jesus, nosso querido Verbo, Palavra de Deus, que depois se chamou Jesus aqui entre nós, ele sendo Deus, ele a si mesmo se humilhou, aceitou passar toda essa vergonha por sua causa e por minha causa, para resgatar a gente dessa vida ruim que você está vivendo hoje. Então, veja como é importante você tomar essa decisão de entregar logo o governo de sua vida a Jesus Cristo, para sair dessa vida ruim que você está vivendo, para passar a ter comunhão, para estar debaixo, no colo desse paizinho amado, né, que fez isso. E aqui segue o versículo 8.
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, repare aqui, claramente provado e mostrado, não é, que a vinda do ser humano Jesus Cristo, a partir do momento que ele nasceu como Jesus, ali é o nosso querido Verbo, nossa querida Palavra de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós e que escolheu por amor a nós, escolheu vir como servo do Deus Pai, escolheu obedecer. É por isso que quando Jesus fala, Pai, eu te obedeço, quando ele fala para os fariseus, Pai, eu estou aqui apenas obedecendo e falando o que o Pai me manda. É porque, como está explicado aqui, gente, no versículo 8 de Filipenses 2, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando fala no 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Por isso que muitas escrituras do Velho Testamento falam de Jesus como servo, porque ele escolheu vir em carne e se fazer servo. Então entenda por que para muitas pessoas é difícil compreender isso, não é? Muitas pessoas falam, mas pastor, como é que pode Jesus sendo Deus ter passado tudo aquilo? Querido, eu é que devolvo a pergunta para você, como é que pode, não é? Veja o tamanho do amor desse Deus por mim e por você. O tamanho do amor desse Deus. Como é que pode? Eu faço a mesma pergunta. Como é que ele teve esse amor de fazer isso, e o pior, fazer isso por pessoas más, não é? Porque ele fez isso, como ele disse, né? Eu vim para buscar os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então ele fez isso, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, fez isso quando nós ainda éramos maus, ainda não queríamos saber de Deus. Ele fez isso por você que está aí, que está dizendo agora, eu não quero saber não desse negócio de Jesus, esse negócio de crente, eu não estou nem aí, eu sou o dono do meu nariz. Foi por você que ele fez isso. Não foi pelos bonzinhos, não foi por quem está dizendo glória a Deus e aleluia. Ele fez isso para resgatar, porque ele disse na palavra dele, olha, eu não tenho prazer na morte do perverso. Não tenho, Deus fala. Pelo contrário, o meu prazer é que o perverso se converta do seu mau caminho e me busque e eu possa sarar a vida espiritual desse perverso. Esse é o prazer de Deus. É isso que Jesus falou, que a vontade do meu Pai é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso, ele respeita o seu livre-arbítrio, a sua decisão. Você é quem escolhe se você quer aceitar esse presente de Deus, essa graça, por isso que é de graça. Não é que você mereça, viu? Você não merece não, nem eu mereço, nem ninguém merece. A palavra de Deus nos ensina que não há um justo sequer na face da terra. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há. Então, por merecimento, estaremos todos perdidos, mas é pela graça, pelo amor de Deus, que se fez carne, a segunda pessoa, o Verbo, a palavra de Deus, se esvaziou, como nós aprendemos hoje, se fez carne, veio habitar entre nós e assumiu a posição de servo. Por isso que ele fala com o Pai como servo, obediente. Então, veja o tamanho desse amor. Se o próprio Deus assumiu a posição de servo, como é que eu e você temos coragem de dizer que nós não queremos ser servo? Que nós somos donos do nosso nariz, que quem manda é a gente, que tal e tal e tal. Então, observe. Quando você toma a decisão de entregar o governo de sua vida a Jesus Cristo, você está entregando a Deus para viver conforme a Constituição do Reino dos Céus. O Brasil não tem a Constituição brasileira, todo país tem a sua Constituição, que é a lei maior do país. Pois bem, o Reino de Deus também tem a sua Constituição, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, as orientações que Ele deixou escritas para nós. Então você, ao entregar o governo de sua vida a Jesus, você não está entregando à igreja, nem ao pastor, longe disso. Você está entregando ao próprio Deus. Você está fazendo
o que Jesus, mesmo sendo Deus, ele já fez, ele já se esvaziou, tomou a posição de servo para pagar o preço do seu pecado e do meu, no nosso lugar. Como é que nós não vamos também tomar essa decisão de sermos servos, não é? Então fica complicado a gente não tomar essa decisão, não é? Dizer, não, comigo não é assim não, quem manda sou eu. Então, por isso, querido, sabendo disso que nós aprendemos hoje, que Jesus se esvaziou, ele mesmo decidiu, ninguém obrigou ele, não foi o Pai e o Espírito Santo que disseram, você vai na marra, e ele dizendo, não quero ir não, Pai, porque esses seres humanos não prestam, não valem nada, não. Ele se esvaziou, ele escolheu, como ele disse em outras ocasiões na palavra de Deus, a minha vida eu a dou porque quero, e vou retomá-la depois, mas eu a dou porque quero. Então, eu quero orar, querido, pela sua vida agora, para que você, imitando esse gesto de Jesus, também decida se tornar servo de Deus, entregar o governo da sua vida a Jesus e obedecer a Jesus Cristo de forma que seja uma entrega total. Então, vamos orar juntos agora. Se você deseja isso, ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, entramos, Paizinho, na Tua presença para Te agradecer, porque hoje aprendemos mais um pouco sobre essa figura fundamental na nossa vida, que é Jesus Cristo, que já sabemos, Pai, que é o nome do Verbo, da Palavra de Deus, quando Ele se fez carne e habitou entre nós. E Te agradecemos, ó Jesus, porque o Senhor, sendo o Senhor tomou essa decisão de se esvaziar da sua condição, do seu poder de Deus, e o Senhor tomou a decisão de nascer como nós, um ser humano, e que sofreu todas as tentações, as dores, tudo isso no nosso lugar, e se fez como servo obediente até o fim, como diz a palavra, até a morte de cruz, uma morte violenta, uma morte realmente complicada de se passar, mas o Senhor foi até o fim por amor a esse ouvinte que ora comigo agora, por amor a mim, por amor a esse que agora mesmo está ouvindo e está dizendo, não quero saber, eu rejeito, eu não quero, por amor a você também que está dizendo isso agora, ou está pensando. Foi por amor a todos nós que Ele fez isso. Então, Pai, eu Te apresento agora, Senhor, essa vida que está orando comigo, Pai. Primeiro eu apresento essa vida que ainda diz, eu não quero, não vou, não quero saber, isso é mentira. Te apresento essa vida, Pai. Tenha misericórdia dessa vida, como na verdade eu sei que o Senhor tem. Nem é correto, Pai, dizer tenha misericórdia, mas eu agradeço sim pela Tua misericórdia, porque o Senhor tem misericórdia, como teve com a nossa vida, antes da gente resolver, decidir se entregar a Ti, como fez Jesus. Então, Pai, obrigado pela Tua misericórdia por essa vida. Obrigado, Senhor, pelos muitos livramentos que o Senhor tem dado a essa vida. E muitas vezes esse ouvinte, essa ouvinte não está percebendo quanto o Senhor tem livrado para que ele tenha a oportunidade de entregar o governo ao Senhor antes de partir dessa vida, Pai. E em segundo lugar, querido Deus, eu quero Te apresentar a vida desse outro ouvinte, dessa outra ouvinte, que ao contrário, resolve agora tomar essa decisão. Resolve agora, Senhor, entregar a vida ao Senhor, assumir a posição de servo, se esvaziar da autoridade que tem sobre a sua própria vida, renunciar ao cargo de governador da sua própria vida e entregar o governo da sua própria vida a Jesus Cristo. Eu peço, Pai, por essa pessoa, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor venha operar grandemente, Pai. O Senhor foi convidado nessa vida, então venha, Pai, venha proporcionar o novo nascimento dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Venha, Pai, derramar sobre ela perdão. Meu irmão, meu querido, que sejam lavados os seus pecados. Que você seja agora remido, lavado, e que tudo que passou, tudo do passado agora seja apagado da sua vida, em nome de Jesus. Pelo sangue que Jesus derramou naquela cruz. É Ele quem perdoa os teus pecados agora. Você que está confessando, que está dizendo, eu quero Jesus
como governador da minha vida. Eu aceito o governo de Jesus na minha vida. Eu aceito que Jesus seja meu único Senhor, meu único Salvador, meu suficiente Senhor, ou seja, tudo que eu preciso está nele, meu suficiente Salvador. Toda a salvação que eu preciso está nele e em mais ninguém. Eu quero isso agora. Então receba, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus Cristo. Receba agora. E você, meu irmão, que já é de Jesus, está acompanhando para se fortalecer, receba conhecimento, fortalecimento na palavra de Deus. E jamais você estará naquele grupo quando diz a palavra de Deus: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento e conhecimento da minha palavra. Não, isso não será realidade na sua vida, porque você está buscando conhecer, buscando aprender, buscando intimidade com a palavra de Deus. Então também seja cheio do Senhor, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho, por essas vidas. E se você concorda, meu querido, diga amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Bom é estar na presença do Senhor, bom é aprendermos e orarmos, estarmos juntos no Senhor, não é? Então, muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse programa. Vamos ficando por aqui por hoje e não esqueça de visitar o nosso site lá na rede social Facebook. Você vai lá em Ministério Evangélico de Ensino Bíblico e lá você vai encontrar a palavra de Deus, você vai encontrar, se você quiser postar alguma dúvida que você tenha para a gente poder responder, você vai encontrar também links dos programas anteriores para que você possa ser grandemente abençoado, tá bom? Então fique na graça e na paz de Jesus Cristo e até amanhã, em nome de Jesus. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.